pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Vilma Mendes. Se você chegou agora, seja muito bem-vindo. E nesta aula eu falarei sobre os complementos verbais, objeto direto e objeto indireto. Mas antes, se você ainda não for inscrito, já se inscreva, deixe o like, ative o sininho e compartilhe este vídeo. Antes de explicar sobre os complementos verbais, eu preciso explicar para vocês os tipos de verbos. Calma aí que vai fazer todo sentido. Em língua portuguesa, nós temos 3 tipos de verbos. Os verbos que indicam fenômenos da natureza, os verbos de ligação. Sobre esses falamos no nosso último vídeo. Se você ainda não assistiu, vá lá e complemente os seus estudos. E o terceiro tipo de verbo são os verbos de ação. Esses verbos de ação, eles podem ser intransitivos, transitivos diretos, transitivos indiretos e bitransitivos, que são aqueles que ao mesmo tempo são transitivos direto e indireto. Os complementos verbais estão relacionados a esses verbos que são transitivos. Os verbos intransitivos são aqueles que possuem sentido completo. Portanto, eles não precisam de complemento. Já os verbos transitivos, seja direto, indireto ou bitransitivo, são aqueles que necessitam de complemento para ter sentido completo. E o assunto da nossa aula de hoje é justamente esses complementos verbais, ou seja, os complementos desses verbos transitivos. Se você ainda não assistiu, eu já tenho aqui no canal uma aula na qual eu explico tudinho sobre transitividade verbal. Hoje vamos focar nos complementos verbais. E quais são os complementos verbais? Vamos começar então falando sobre o objeto direto, que é um complemento verbal. O objeto direto é aquele complemento que vai complementar um verbo transitivo direto. É isso mesmo. Os verbos transitivos diretos recebem como complemento os objetos diretos. Veja só esse exemplo. A criança viu o filme. Esse verbo ver, ele é transitivo direto. Se eu falo a criança viu, você me pergunta o quê? O filme. Sempre que a pergunta ao verbo for o que ou quem, significa que o verbo é transitivo direto. E se o verbo é transitivo direto, o complemento dele é objeto direto. Então, nesse caso, o filme é objeto direto. Ele é chamado de objeto direto porque ele não se conecta ao verbo por meio de preposição, ou seja, ele não precisa de preposição para se ligar ao verbo, por isso é chamado de objeto direto. Agora, compare com este próximo exemplo. A criança assistiu ao filme. O verbo assistir, no sentido de ver, de presenciar,
ele é transitivo indireto. Isso significa que ele se liga ao seu complemento por meio de uma preposição. Ou seja, o complemento precisa de uma preposição para se ligar ao verbo, para complementar o verbo. Se o verbo é transitivo indireto, significa que o objeto é um objeto indireto. Observe, se eu digo a criança assistiu, você vai me perguntar, assistiu a o quê? Geralmente, a pergunta que se faz ao verbo, quando ele é transitivo e indireto, ela também recebe uma preposição. Nesse caso, ao filme é o objeto indireto. E perceba que há uma preposição, a preposição ao, que é formada a partir da preposição a mais o artigo o. Em língua portuguesa, nós temos esses dois complementos. O objeto direto, que completa o sentido do verbo transitivo direto, e o objeto indireto, que completa o sentido do verbo transitivo indireto. Agora eu vou te dar alguns exemplos para você entender melhor e fixar melhor esse conteúdo. Veja só, quando nós falamos em verbo transitivo direto, veja um exemplo. O pai comprou o livro. Se eu digo, o pai comprou, você me pergunta, comprou o quê? Quando é essa a pergunta, significa que esse verbo é um verbo transitivo direto. Portanto, o complemento desse verbo é um objeto direto, ou seja, ele se liga, ele complementa o verbo diretamente, sem a necessidade de uma preposição. Então, esse verbo comprou é transitivo direto e o livro é o objeto direto, o complemento desse verbo. Agora veja um outro exemplo. Ele não acredita em discos voadores. Se eu digo, ele não acredita, você me pergunta em quê? Perceba que a própria pergunta ao verbo, ela já recebe uma preposição. Isso significa que esse verbo acreditar, ele é transitivo indireto. Portanto, o seu complemento só pode ser o objeto indireto. Ou seja, o complemento desse verbo se liga a ele por meio de uma preposição. Qual é o complemento do verbo? Em discos voadores. Veja agora um outro exemplo. A moça gosta de flores. Se eu digo, a moça gosta, você vai me perguntar, de quê? Perceba que, mais uma vez, a pergunta ao verbo recebe preposição. Se a pergunta ao verbo recebe preposição, significa que esse verbo é um verbo transitivo indireto. Portanto, o seu complemento só pode ser o objeto indireto,
um complemento que completa o sentido do verbo por meio de uma preposição. Objeto indireto de flores. Mas nós também temos os verbos que são bitransitivos. Como assim? São aqueles verbos que precisam tanto do objeto direto quanto do objeto indireto para terem sentido completo. Ou seja, o verbo bitransitivo ou transitivo direto e indireto precisa dos dois complementos para ter sentido completo. Veja só esses exemplos. O moço entregou as flores para a namorada. Observe o verbo entregar. Se eu digo o moço entregou, você me pergunta o quê? Quando a pergunta ao verbo não recebe preposição, significa que esse verbo é transitivo direto. E a resposta é o objeto direto. Neste caso, as flores é o objeto direto que está complementando o sentido do verbo entregar. Mas agora perceba que mesmo assim o verbo não está com o seu sentido completo. Veja só, o moço entregou as flores. E aí você me pergunta, para quem? Perceba que essa pergunta ao verbo, ela recebe a preposição para. Portanto, agora esse verbo ele é transitivo indireto. Portanto, ele é ao mesmo tempo transitivo direto e indireto. E neste caso, para a namorada é o objeto indireto. Portanto, este verbo entregar, ele precisa dos dois complementos para ter sentido completo. Entregou o quê? As flores, objeto direto. Para quem? Para a namorada, objeto indireto, sendo este verbo transitivo direto e indireto. Veja este próximo exemplo. O patrão pagou o salário aos funcionários. Observe o verbo pagar. Se eu digo o patrão pagou, você vai me perguntar o quê? O salário. Portanto, o salário é o objeto direto. E esse verbo, ele é transitivo direto. Mas perceba que somente com esse complemento o verbo não terá sentido completo. O patrão pagou o salário. Você me pergunta, a quem? Perceba que essa segunda pergunta recebe a preposição a, assim como a resposta aos funcionários também recebe uma preposição, porque esse complemento é o objeto indireto completando o sentido do verbo, que é ao mesmo tempo transitivo direto e indireto. O patrão pagou. Pagou o quê? O salário, objeto direto. O patrão pagou o salário a quem? Aos funcionários, objeto indireto. E esse verbo pagou, ele é ao mesmo tempo transitivo direto e indireto. Agora, eu vou mostrar para vocês os casos em que os pronomes pessoais oblíquos
átonos assumem a função de complementos verbais, ou seja, de objeto direto e objeto indireto. Eu vou usar o mesmo exemplo. Veja só. O moço entregou as flores para a namorada. Nós já sabemos que as flores é objeto direto. Para a namorada, objeto indireto. Agora veja essas duas construções. O moço entregou-as para a namorada. Observe esse pronome oblíquo átono as. Está substituindo o termo as flores, que é objeto direto. Portanto, esse pronome está na função de objeto direto. A próxima construção. O moço entregou-lhe as flores. Perceba que esse pronome pessoal oblíquo átono lhe está substituindo o termo namorada, ou seja, está substituindo o objeto indireto. Portanto, esse pronome tem a função de objeto indireto. Mas preste atenção que eu vou colocar uma tabelinha para vocês, porque alguns pronomes pessoais oblíquos átonos só podem fazer a função de objeto direto e outros pronomes pessoais oblíquos átonos só podem fazer a função de objeto indireto. Assim como tem alguns pronomes pessoais oblíquos átonos que podem fazer tanto a função de objeto direto quanto a função de objeto indireto. Observe a tabela. Os pronomes o a, os as, no na, nos nas, lo lá, los las. Esses pronomes só podem fazer a função de objeto direto. Agora observe os pronomes lhe e lhes. Esses pronomes só podem assumir a função de objeto indireto. Já os pronomes me, nos, te, vos e se, esses tanto podem assumir a função de objeto direto quanto a função de objeto indireto. Essa foi então a nossa aula de hoje sobre complementos verbais, objeto direto e objeto indireto. Na próxima aula, eu vou explicar tudinho sobre os objetos diretos preposicionados. Por isso, se você me assistiu até aqui e não deu o seu like, já deixa o seu like, já se inscreva e ative o sininho. Assim você será notificado cada vez que o canal tiver uma novidade. Eu espero que você tenha aprendido, que você tenha gostado e que você tenha agregado aos seus conhecimentos. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Comente também se você está gostando, se você está aprendendo e deixe aí a sua sugestão para os próximos vídeos. E lembre-se, como disse aquele lindo e inspirador filme Em Busca da Felicidade, não deixem que lhe façam pensar que você não é capaz de fazer algo porque essa pessoa não consegue fazer. Se você deseja alguma coisa, se quer realmente, lute por isso e ponto final. Se você quer, se você sonha, pronto.
Isso é motivo suficiente para você lutar por aquilo que deseja alcançar. E eu desejo todo o sucesso do mundo para você. Um abraço da professora Vilma Mendes e até a próxima aula.